O fato é que eu queria que vocês entendessem, que vocês vissem, que vocês tivessem os seus olhos espirituais abertos para poder enxergar a grandeza do relacionamento ou dos elementos que representam você e Deus, Deus e você. Porque Deus é espírito. Deus é espírito. Então ele nunca, jamais, em tempo algum, vai aparecer de forma física para você, nem para mim. Porque ele é espírito, ele fala. E porque ele fala, na sua palavra, ele dá a dica, ou as dicas, a direção, para que você possa ter um encontro com ele, sem que precise vê-lo, sem que você precise tocá-lo. O texto sagrado que eu queria que você lesse aí na tua Bíblia, na sua Bíblia, é em Deuteronômio, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio, capítulo 12. Quando Deus, através de Moisés, fala com o seu povo. Deus falando com o seu povo. Pensa comigo, antes de você ler o texto. O povo de Israel estava a caminho da terra prometida. Nós estamos a caminho da terra prometida, é ou não é? A Nova Jerusalém. Nós estamos a caminho da Jerusalém eterna, a salvação eterna. Israel estava a caminho da terra prometida. Ele tinha vindo do meio de um povo corrupto. Ele tinha vindo do meio de um povo idólatra, pagão, que adorava os animais, que adorava a lua, os céus, adorava as estrelas, adorava tudo. Qualquer animal era adorado por ele. Então, esse povo saiu desse meio corrupto. Nós também saímos desse meio corrupto, não é verdade? Nós saímos do nosso Egito, espiritualmente falando, das nossas tradições religiosas. Deus comunicava com Moisés, e Moisés comunicava com o povo. Deus falava a Moisés, Moisés falava com o povo. Então, como que esse povo agora, que estava sendo educado numa fé inteligente, poderia se comunicar com Deus? Como que ele poderia se encontrar com Deus? A mesma coisa se aplica hoje. Como nós podemos nos comunicar com Deus? Como você pode se comunicar com Deus? Como você pode manter um relacionamento com Ele? Então, aqui nós temos a resposta. E eu quero que você veja. Porque Deus, então, falou para Moisés falar ao povo. Ele diz o seguinte, versículo 5. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Quer dizer, Deus que escolhe o lugar. Não era as pessoas. Não, são as pessoas. Buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. Quer dizer, colocar o seu nome e sua habitação. E para lá ireis. A esse lugar fareis chegar
os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Por que Deus está falando em ofertas, sacrifícios, dízimos, primogênitos? Por que Ele está falando em oferta? Primeiro ele fala, buscareis o lugar que eu vou escolher. Quer dizer, na hora que que eles iam buscar esse lugar, Deus iria orientar exatamente o lugar. Esse lugar é o altar. Esse lugar seria o altar. O altar dos sacrifícios. O que significam as ofertas? O que significam os dízimos? O que significam os primogênitos das vacas e dos animais, das ovelhas? Não tem nada a ver com dinheiro, tem nada a ver com a moeda física, mas diz respeito a uma representação, a um simbolismo do que significa para Deus aquilo que é apresentado no altar. Quando eu pego a minha oferta e apresento no altar, na realidade, para Deus, Ele está vendo o espírito daquela oferta. Ele está vendo o nosso ser, Ele está vendo a sua alma, Ele está vendo a sua disposição para com Ele. Não é a oferta, porque Deus é espírito, espírito come alguma coisa, espírito usa alguma coisa, espírito precisa de alguma coisa. Só os espíritos imundos que querem despachos, etc, etc, por aí. Mas o Espírito de Deus, Ele quer muito mais do que simplesmente aquilo que é físico e que nós achamos que é dinheiro, que são os dízimos, e que muitas pessoas levam ou veem com maus olhos. O fato é que você, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, é o reflexo, é a resposta daquilo que nós temos apresentado no altar. Porque o que você representa no altar, está representando a sua vida. O que você coloca no altar, está representando a sua alma, a sua pessoa diante de Deus. Da mesma forma como o altar representa Deus. É o lugar do sacrifício. Não haveria lugar de sacrifício, que é o altar, não haveria e não há necessidade de altar sem que haja ofertas e sacrifícios. Então, quando o diabo e todo o inferno se volta contra a igreja, contra os fiéis, o diabo odeia sacrifício. O diabo odeia sacrifício. Ele só gosta de sacrifício para ele. Por que ele também exige sacrifício? Se ele não come, se o diabo é espírito também, por que o diabo quer sacrifício? Porque no sacrifício há a manifestação da fé. A fé exige sacrifício. Então, por conta disso, o diabo quer que você manifeste a sua fé. O diabo copiou do Testamento, do Velho Testamento, a forma de como o povo de Deus agradava a Deus. Então, como o povo de Deus tinha que agradar a Deus, o diabo impôs, criou ou copiou essa fórmula
para ser agradado, para receber a fé, a confiança daquela pessoa. Isto é, para que aquela pessoa, por livre e espontânea vontade, dissesse: eu te pertenço, está aqui a minha oferta. A minha oferta representa a minha vida, eu pertenço a você. Entendeu? Sim ou não? Veja só, fica mais fácil você entender quando a gente fala em casamento. Casamento todo mundo entende, fácil, fácil. Quando você casa, ou aqueles que vão se casar, por que se casam? Qual as vantagens do casamento? E quais as desvantagens do casamento? Bom, primeiro, a pessoa casa porque ela ama, ela expressa um sentimento para com a pessoa, não é verdade? Ela expressa um sentimento que nós chamamos de amor, não é? Então, por conta desse sentimento, ela sacrifica, sentimento que sacrifica, amor que sacrifica. Ela sacrifica a vida de solteira. Na vida de solteira, ela trabalhava para sustentar a si própria. Ela não tinha obrigações nenhuma com ninguém. Ela é sozinha, independente, livre. Não tem que dar satisfação a ninguém de onde para onde vai ou de onde veio, a hora que chega ou a hora que sai. É ou não é? Todo o seu dinheiro, tudo que ela ganha é para si. Então, ela sacrifica todas as suas regalias, os seus privilégios, por conta de o quê? Por conta de o quê? Um sentimento de quê? De amor. Então, a pessoa, por conta de um sentimento de amor, ela sacrifica a sua vida de solteira. Na vida de solteira, ela cuidava apenas da sua roupa. Mas agora, casada, ela casa com um rapaz, ela vai cuidar da roupa dele. Ou é ele que vai cuidar da roupa dele? É assim? Não. Quem é que vai fazer a comida? É ele ou ela? Então, ela agora vai ter que cuidar da roupa dele e dela. Quer dizer, os seus problemas multiplicam por 2. Os problemas dela somado aos problemas dele. Além do que, ter que aturar um gênio diferente do dela, um costume diferente do dela. É ou não é? Quer dizer, não há nada assim que demonstra assim, não, é vantajoso eu me casar. É muito vantajoso me casar com essa pessoa. Nem que a pessoa seja rica, é vantagem. Por quê? Porque a pessoa é outra pessoa. Você vai dormir com uma pessoa, vai conviver com uma pessoa 24 horas por dia, pelo resto da vida. Você vai se comprometer com essa pessoa. E, obviamente, você vai ter que suportar ou aturar o gênio dela, o jeito dela, as manias dela. E ela também vai ter que aturar as suas manias. São duas cabeças diferentes. São duas cabeças distintas. Cada uma pensa de uma forma. Como é que vai combinar uma cabeça com a outra? Então é preciso o quê? Sacrifício. Você sacrifica para casar e tem que sacrificar para manter o casamento. É ou não é? Em outras palavras, você torna-se o sacrifício 24 horas por dia.